Olá, meu nome é Cláudia. Quero estar começando o nosso primeiro dia devocional, Uma Vida Abundante, baseado no livro Uma Vida com Propósito. Então, no primeiro dia, o autor começa perguntando por que eu estou aqui. Eu creio que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? Para que eu sirvo? Então eu quero começar dizendo que tudo começa com Deus. A gente não encontra nenhuma resposta suficiente se não for em Deus. Então tudo começa com Deus. Eu quero estar lendo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que fala assim. Vou ler, na verdade, do versículo 13 ao 16, que fala da suprema pessoa de Cristo. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, em quem nós temos a plena redenção, né? Em Jesus nós temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Versículo 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, nosso irmão mais velho. Porquanto nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Nele vem todas as coisas depois, né? Vem dele. Então Deus é o início de tudo. Tudo começa em Deus. Eu e você, nós também começamos em Deus, porque nós somos parte dessa criação. A nossa vida aqui na Terra, ela não tem nada a ver com a nossa realização pessoal, né? Ela não tem nada a ver com a nossa realização profissional ou ministerial. Nós não estamos aqui para termos uma vida feliz e realizada, né, em nós mesmos. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 28, deixa eu abrir aqui, 11, 28, fala assim: quem deposita confiança em suas riquezas, certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, muitas vezes a gente acredita, na maioria das vezes, assim como eu também acreditava, que a gente precisa ter uma vida satisfatória, a gente vai encontrar satisfação no dia que a gente tiver um bom emprego, sucessivamente um bom salário, uma boa casa, um bom carro, né? Eu sempre falava que eu só queria ter filhos depois de ter uma vida estável. Graças a Deus, Deus foi mudando esse meu entendimento, mas esse é um entendimento que a gente cresce com isso, né? A gente cresce acreditando que a gente precisa dessas coisas para cumprir o nosso propósito. E, na verdade, isso não tem nada a ver com cumprir o nosso propósito. Isso não quer dizer que a gente não pode ter isso ao longo do caminho. Eu creio sim que Deus nos quer ver realizados, fazendo algo que a gente goste e sendo bem-sucedido na vida. Até porque quanto mais bem-sucedido a gente é,
crendo que Ele nos ajuda, a gente pode ajudar outras pessoas nesse caminho, né? Mas isso não é o principal. Às vezes a gente pode encontrar pessoas que conquistaram todas essas coisas ao longo do caminho, né? Uma boa profissão, um bom salário, um bom carro, uma família feliz, bonita, e de repente ela ainda se encontrar perdida, sem sentido para a vida, sem significado, como se faltasse alguma coisa, né? E eu acho muito interessante um exemplo que o autor usa no livro, Uma Vida com Propósito, que é quando ele fala que a gente só encontra a resposta para isso em Deus, né? Porque assim como um homem que cria uma máquina, ele sabe exatamente para que serve essa máquina e o que ela pode fazer, o que ela vai fazer, o modo de ela trabalhar, assim fomos nós, né? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o único que sabe para que nós estamos aqui, que tem a resposta disso, é Ele, né? É em Jesus que nós encontramos sentido e propósito da nossa vida. Eu gosto de usar a palavra identidade, porque quando nós encontramos a nossa identidade em Cristo, nós encontramos sentido e propósito. Em Jeremias, capítulo 17, o versículo 7 e 8 também fala assim: Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Lá em Provérbios falava da confiança depositada em coisas, né? E aqui fala que é bendito o homem cuja confiança está depositada no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas e que estende as suas raízes para um ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Então, tudo nós encontramos no Senhor. Ele muitas vezes na Bíblia ele vai nos comparar como árvores, né? De diversas formas ele vai nos comparar como árvores. Nós precisamos nos esforçar, nos sacrificar, ser humildes, reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor e nos render a Ele para encontrar esse lugar de propósito, a nossa identidade. Enquanto nós acharmos que a nossa identidade está em coisas, em lugares diferentes do Senhor, nós não encontraremos, nós continuaremos buscando. Hoje se tem falado muito que a nossa identidade é formada a partir daquilo que nós aprendemos durante a nossa caminhada, nós vemos, nós sentimos, nos ouvimos, que a nossa identidade está no outro. E na verdade o outro ele só pode aperfeiçoar, ele só deveria, né, aperfeiçoar aquilo que eu já sou. Isso não é uma verdade, né, de que a gente encontra a nossa identidade no outro. Porque se fosse verdade, a gente não ficaria tão abalado quando a gente tem algo como certeza de si mesmo, né, algo que a gente gosta, e a outra pessoa vem falar algo contra aquilo. Se você é tão convicto que você é bom, ou você faz algo, que você tem algo que é de si, e vem outra pessoa e critica e aquilo nos balança, isso não deveria fazer parte da nossa identidade, né? Então a nossa identidade ela precisa estar firmada em quem? Em Cristo, em Deus, que é o único que tem a nossa identidade, que nós temos a identidade nele. Por isso que os nossos olhos precisam estar firmados em Deus.
em Cristo Jesus. Nós precisamos nos achegar a Deus, fazer perguntas para Deus, buscar respostas em Deus, referentes a quê? A nós mesmos, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, o que nós descobrimos em Cristo? Descubro a minha identidade através de um relacionamento com Jesus diário, precisa ser diário, porque senão hoje eu encontro a minha identidade ou parte dela, e se amanhã eu não tiver o encontro com Jesus, eu vou me perder de novo nesse caminho, depois eu tenho que começar tudo de novo. Então precisa ser diário. Outra coisa, Deus já pensava em mim antes de tudo. Sim, Ele já pensava em mim antes de eu existir, eu já estava nos planos de Deus. E o meu propósito em Deus faz parte do grande propósito de Deus para a humanidade. Então, olha como eu sou importante, né? Você é importante. Nós já estávamos nos planos do nosso Deus, do nosso grande Deus, do nosso Pai, antes dele criar todo o mundo. Para quê? Para que a gente possa exercer, cumprir o propósito dele com o nosso propósito. Nós possamos contribuir para o propósito dele, para toda a humanidade. Então, eu quero deixar aqui um tema de reflexão para que a gente possa refletir essa semana, né, sobre isso. A questão não sou eu. Não tem nada a ver comigo, mas com Deus. A questão não sou eu. Não tem nada a ver comigo, mas com Deus. Então, um versículo. Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram o seu propósito. Nele quem? Jesus. Leiam Colossenses. E uma pergunta. Apesar de tudo que eu já aprendi e de tudo que eu ouço ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesma? É uma pergunta, junto com essa reflexão, junto com o versículo bíblico, que eu vou deixar para que a gente reflita sobre isso. E, de preferência, anote, para que você possa, de vez em quando, estar olhando e lembrando de tudo isso que você escreveu. E eu acredito que cada vez que você lê de novo, você vai ter algo para acrescentar, assim como eu tenho acrescentado às vezes que eu tenho lido novamente. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo dia. Deus abençoe.